Você se prepara para a tempestade, mas não consegue controlá-la. É angustiante. Em águas tranquilas, é fácil acreditar que você é o dono do seu destino, sabe? Eu sei como é, já encarei isso antes, venha o que vier. Mas a tempestade no mar é poderosa. Cada tentativa inútil de assumir o controle vai aos poucos dando lugar ao desespero. À exaustão e ao medo. Para acalmar a tempestade, eu teria de ser Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. E eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas Jesus é. E se eu somente deixasse ele ser Deus? E eu simplesmente confiar. Graça e paz, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa encontrar cada um de vocês com saúde, com alegria, com muita disposição para nós podermos adorar e celebrar a Jesus. Querido, eu quero começar este momento de adoração e eu quero ler um texto que eu li hoje de manhã, no nosso momento de café com Deus. É um texto que se encontra em Deuteronômio capítulo 7, no verso 7 e 8, quando Deus está falando com Moisés, e Moisés falando ao povo, e ele diz qual é a razão de que o povo é alvo da graça amorosa, soberana, salvadora de Deus. E ele diz: olha, o Senhor Deus não se afeiçoou a vocês e nem escolheu vocês devido ao fato de vocês serem mais numerosos do que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, Deus escolheu vocês, e foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao seu juramento que fez aos seus antepassados. É por isso que o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do faraó, o rei do Egito. Queridos, da mesma forma, esse Deus nos ama, e nos ama de tal maneira, e ele não nos ama porque nós somos bonitos, ele não ama porque nós somos mais crentes que os outros, ele não ama porque a nossa denominação é batista, ele não ama porque somos pobres ou somos ricos, somos pretos ou somos brancos. Ele nos ama porque ele é o Deus de todo amor, de toda glória, de toda paciência, de toda misericórdia. A Bíblia diz que ele é rico em misericórdia e nos ama com tanto amor ao ponto de dar seu filho para morrer por nós. E por isso nós vamos cantar essa beleza da palavra de Deus numa música que tem uma tradução bem romântica, mas ela foi escrita originalmente e quer dizer, essa música quer dizer que Deus nos ama com amor insano, né? No português ficou ousado amor, mas originalmente é
insano esse amor de Deus por mim e por você. Um Deus que se despe da sua glória e morre por mim e por você, quando quem merecia morrer éramos nós. Ele morre a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós vamos celebrar a Jesus. E você pode cantar conosco, você pode celebrar Jesus aí onde você está. Você pode, nessa canção, reconhecer quem é Jesus, quem é você e o que Ele fez por cada um de nós. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Deus amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te celebramos, porque não fomos nós que amamos o Senhor, mas foi o Senhor que nos amou primeiro. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, porque o Senhor nos atraiu para Ti, o Senhor nos salvou, o Senhor nos encantou, e o Senhor, ó Pai, nos tem recebido diante do Senhor, tem recebido o nosso louvor, tem recebido a nossa adoração. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem mudado as nossas vidas, o Senhor tem transformado as nossas vidas, o Senhor tem ouvido, Pai, as nossas orações, o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem nos atendido, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem sido nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Senhor Deus, e como o filme que nós acabamos de assistir no começo desse culto, Senhor Deus, nós queremos diante do Senhor reconhecer que o Senhor é Deus e deixar o Senhor ser Deus. Ajuda-nos, Pai, a não atrapalhar a Ti naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nos abençoe, Pai, porque nós estamos aqui e queremos nos colocar nas Tuas mãos, queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, enquanto nós cantarmos essa canção, você pode fazer dessa canção a sua oração de entrega pessoal e voluntária a Jesus. Deus, tudo que tenho em minhas mãos, tudo que sou, meu coração quer contigo estar. Encontra mim, te dou, Deus, tudo que tenho em minhas mãos, tudo que sou, meu coração quer
estamos aqui quebrantados para nós derramar diante do Senhor. Aceita, Pai, o nosso louvor, aceita toda a nossa oração, porque nós queremos te servir, ainda que sejamos beneficiados, mas ainda estamos no deserto. Nós queremos também dizer:
do Senhor Jesus. Senhor, nós te bendizemos e sempre te bendiremos, não pelo que o Senhor faz, não pelo aquilo que o Senhor nos dá, mas vamos te bendizer pelo que o Senhor é. E o Senhor é Deus de toda honra, de toda glória, o Deus que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E é por isso, Pai, que nós queremos nos achegar ao Senhor e queremos conhecer mais de Ti, queremos conhecer Jesus.
Louvado seja o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é nosso amado e é o mais belo entre todos, entre milhares e milhares. Vocês podem sentar. Queridos, nesta noite eu quero tratar com você de um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5, verso 13 até o verso 16. Esse texto está dentro daquilo que é chamado de o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. É um discurso bem comprido, bem longo, bem extenso de Jesus. E Jesus está ensinando a sua igreja. Jesus está mostrando a sua igreja, na verdade, ou aos seus discípulos, sobre a questão das bem-aventuranças. Jesus está dizendo qual é a razão, o que motiva, o que proporciona realmente felicidade. E depois então Jesus, de falar da felicidade, ele vai falar aí, alegrem-se, exultem, porque a recompensa é grande. E aí então ele parte para dizer: agora vamos para o jogo, vamos jogar. Praticamente é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos convocando. E o que ele diz dessa questão aí de vamos jogar? Ele diz: olha, primeiro vocês precisam saber quem é que vocês são. Primeiro Jesus, então, aliás, depois de Jesus falar, sobre as bem-aventuranças, agora Jesus então chama os seus discípulos para dizer quem são os seus discípulos, o que os discípulos de Jesus são, para que eles possam cumprir ou executar com êxito aquilo para o qual eles foram chamados, aquilo para o qual nós fomos chamados para ser e para fazer. E Jesus começa dizendo assim, Mateus 5, verso 13: vocês são o sal da terra. Você precisa saber. Jesus está dizendo, você é sal. Jesus não está dizendo, você poderá vir a ser sal se você fizer alguma coisa. Jesus está dizendo, não, vocês já são. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o valor, para nada, para que mais servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, será pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Jesus também diz, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal e de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, na tua presença nós continuamos. Pai, nós já cantamos, nós já adoramos, nós já dissemos ao Senhor que nós te amamos, nós já reconhecemos
que nós somos ovelhas perdidas e que o teu grande amor nos alcançou. Nós já reconhecemos, Pai, que nós éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos porque o Senhor nos adotou. Senhor Deus, mas agora também nós queremos ouvir mais, queremos ouvir da tua palavra, queremos ser desafiados pelo Senhor, queremos ser relembrados pelo Senhor de quem nós somos e com qual propósito nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, pelo que nós fomos chamados, comprados pelo Senhor para fazer parte da tua, desse teu corpo chamado igreja. Senhor Deus, como nós lemos na tua palavra, para que nós possamos fazer boas obras e desta forma brilhar, para que todos vejam e o Senhor seja louvado, seja honrado, seja glorificado. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar nesta noite, continuar o tema que nós estamos tratando, e eu estou tratando nesse ano, um ano com Jesus. E hoje eu tenho falado sobre Jesus e várias coisas: Jesus e a mulher, Jesus e a igreja, Jesus e a cidade, Jesus e o pecado, Jesus e a carne. E hoje eu quero falar sobre Jesus e a cultura. Jesus e a cultura. Por que, querido? Porque enquanto Jesus esteve neste mundo, o próprio Senhor Jesus fez parte de uma cultura. Jesus, ele não nasceu no vácuo, Jesus nasceu numa cultura. Jesus era judeu, nasceu num contexto em que os romanos estavam ali dominando, era o império mais forte, numa cultura helênica, no qual o grego era a língua mais falada. Queridos, e a questão é que Jesus, ele não só nasceu numa cultura, como Jesus também usou de toda a cultura, de todos os elementos da cultura, para que ele pudesse ensinar. E é por isso que Jesus, então, ele ensina por parábolas. É por isso que Jesus, ele tem relacionamento. Por isso que Jesus vai na casa das pessoas. Por isso que Jesus come com pessoas. Por isso que Jesus se encontra com pessoas. É por isso que Jesus, ele desenvolve esse ministério tão íntimo, tão próximo, tão pessoal. Jesus, ele inclusive ele usa da cultura até para contrariar a própria cultura. Numa cultura em que a mulher não era contada como gente, Jesus, ele é aquele que ele se encontra com mulheres, ele fala com as mulheres, ele abençoa as mulheres, ele deixa com que mulheres toquem nele, ele deixa com que mulheres servem o ministério, ou no ministério dele e ao ministério dele. Ele deixa que mulheres doem dinheiro para o ministério dele. Ele cura as mulheres, e não importa, ele cura a mulher que estava com 12 anos com fluxo de sangue, mas também no mesmo dia ele ressuscita a menina que tinha 12 anos de idade. Esse é o Jesus. O Jesus que se infiltra na cultura, usa a cultura, desafia a cultura, contraria a cultura. Esse é o nosso Jesus. Então, queridos, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso modelo, e nós não podemos de maneira alguma rejeitar a cultura para dizer que nós servimos a Deus, servimos a Jesus. Então, querido, a cultura ela faz parte do plano de Deus na criação do ser humano. Quem pensou nesse negócio de cultura, quem pensou em desenvolver cultura, foi o próprio Deus. É por isso que Deus cria gente, e depois, lá em Gênesis, no capítulo 11, Deus desce, e ele dá aquele espalha-brasa, e manda gente para tudo quanto é lado, e aí então as pessoas confundem as línguas, e aí começa a aparecer as nações. É o próprio Deus quem faz plano de ter cultura
para a criação, o desenvolvimento do ser humano. Então, queridos, desenvolver cultura faz parte do propósito para o qual o ser humano foi criado. O ser humano, todo ser humano, ele não pode viver sem cultura. João Alexandre tem uma canção que eu gosto muito, que ele diz assim: todo mundo precisa de alguém, porque alguém sozinho é ninguém. Querido, isso tem tudo a ver com o plano de Deus. O ser humano que tenta viver sozinho, como um ermitão, ele não consegue sobreviver. Ele morre, ele se desumaniza. Alguém só se torna plenamente humano quando vive em cultura. Logo, queridos, na nossa vida, em toda a nossa existência, não há a menor possibilidade de nós abstrairmos da vida a cultura, ou abstrair a vida da cultura. Também não tem como abstrair as ideias da cultura. Também não tem como abstrair a fé da cultura. Querido, é incompatível. Nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser cristãos, nós queremos ser de Jesus e dizer assim: olha, nós somos de Jesus e os outros não, por isso nós não misturamos com eles. Isso é incompatível, porque para sermos de Jesus, nós temos que estar inseridos na comunidade, nós temos que estar inseridos na cultura, nós temos que fazer parte da cultura, nós temos que nos relacionar ideologicamente com a cultura. A nossa fé tem que ser exercida lá na cultura. Não adianta ter fé para exercer na igreja, a nossa fé tem que ser exercida na cultura, na vida, porque é lá que o povo está, o povo que Deus quer alcançar, o povo que Deus quer salvar, o povo que Jesus ama, pelo qual ele morreu e que precisa saber que há um Deus, que há esperança, está lá na cultura. Por isso, queridos, que no texto que nós lemos, eu vou repetir, ele diz, olha, Jesus fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não tem como restaurar. Ou seja, querido, nós somos igreja de Jesus e somos o sal da terra. Mas se nós perdermos a nossa função de nos inserirmos na cultura, de nos locomovermos na cultura, de interagirmos com a cultura, de influenciar a cultura, o que Jesus está falando é que não há a menor razão de ser e não há por que continuarmos sendo igreja. Jesus está dizendo: não serve para nada, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E Jesus fala: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está no céu. Sabe aquele negócio, querido, que muitas pessoas, para fugir da sua responsabilidade cristã, aí ele fala assim: eu estou fazendo tal coisa, eu não estou fazendo aqui na igreja, não estou fazendo na frente de todo mundo, porque eu não quero que ninguém me veja, mas Deus sabe que eu estou fazendo. À luz desse texto, Jesus está falando, esse negócio que Deus sabe que está fazendo, não vale de nada, porque Deus não precisa do meu serviço, Deus não precisa do seu serviço. O que Deus quer é que eu e você pratiquemos as boas obras, para que a nossa vida brilhe por meio das boas obras que nós praticamos. E quando a nossa vida brilhar
porque nós somos praticantes das boas obras. As pessoas que são do mundo, que são da cultura, vão olhar para nós, vão ver as nossas boas obras, vai falar: essa pessoa só pode ser de Jesus, e aí então vai glorificar a Deus, e Deus vai ser honrado por conta da minha vida e por conta da sua, por conta da nossa influência como sal da terra e como luz do mundo. Querido, uma coisa bem simples, mas que muitas vezes passa despercebido. Eu não sei aqui quem costuma cozinhar, mas você já pensou algum dia, você que cozinha, fazer um feijão? É aquele feijão bem suculento, bem gostoso, e aí você pega aquele feijão e você mentaliza assim, você fala assim: eu quero uma quantidade de sal bem gostosa assim, para ficar bem aconchegante. Aí você mentaliza no sal e faz feijão. O que vai acontecer? Melissa balançou a cabeça. O que vai acontecer, Melissa? Vai ficar sem sal. Por quê? Porque eu pensar no sal no feijão, o sal não vai sair do saleiro. Querido, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo algo que muitas vezes nos passa despercebido. É o seguinte, não sei se você sabia, presta bem atenção na dica, cozinheiras e cozinheiros. Você sabia que para salgar o feijão, você tem que tirar o feijão do saleiro, tem que pôr o feijão dentro desculpa, o sal é o contrário, né? Você tem que tirar o sal do saleiro e colocar o sal no feijão, e depois que colocado no feijão, você pega uma colher e mexe e espalha para que o sal possa contaminar todo o conteúdo de feijão, e aí então vai ser salgado. Se você não sabia disso, você aprendeu, agora não vou cobrar essa dica para você, tá bom? Mas a grande questão, queridos, é que sal dentro do saleiro, ou sal amontoado num cantinho, bem gostosinho, bem bonitinho, não cumpre o seu propósito de salgar, de dar gosto ao seu feijão, ou à sua salada, ou seja lá o que você for fazer. Querido, a nossa missão é comunicar ao mundo o grande amor de Jesus, e nós temos que comunicar também ao mundo que Jesus tem um interesse imenso, insano, como nós acabamos de cantar, de resgatar o perdido e reconciliar todos aqueles que estão perdidos consigo mesmo e com Deus Pai, por meio do sacrifício dele. Queridos, falar isso é dever meu, é dever seu, é dever do crente, é dever daquele que já foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Isso nos leva para o segundo ponto, que é a questão que nós fomos chamados para sermos influenciadores. Nós fomos chamados para exercer influência na cultura. E a grande questão é: como que podemos influenciar a cultura? Como crentes, como que nós, como CBL, enquanto instituição, como que eu, como pastor, como que você, como membro dessa comunidade, como que você, jovem dessa comunidade, como você, criança, pode influenciar a nossa cultura? E a nossa cultura aqui é chamada Leme. Será que se a gente vir na igreja, e principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente vem para a igreja, nosso letreiro queimou a luz por conta da chuva, e aí a porta está fechada, e as luzes estão apagadas, e a gente fica aqui, e será que isso influencia alguém? Como que nós podemos influenciar a cultura? Primeira coisa, nós só podemos influenciar a cultura interagindo com a cultura.
Nós temos que ir lá onde o povo está. Cruz credo, me fez lembrar de Chitãozinho e Chororó, mas tem que fazer igual Chitãozinho e Chororó, tem que ir onde o povo está. Chitãozinho e Chororó não cantava assim? O artista vai onde o povo está. Por que o artista se torna famoso? Porque ele vai onde o povo está. Como que uma igreja se torna influenciadora? Quando ela sai das suas quatro paredes e vai onde o povo está, interage com o povo. E como que se interage com o povo? Falando com o povo. Querido, falar tem uma via de mão dupla. Falar, conversar, eu levo ideias, eu levo conceitos, eu levo verdades, mas eu também escuto, eu ouço o que a pessoa tem a me dizer. Não adianta, muitas vezes como crente nós achamos que nós temos toda a verdade. Querido, tudo o que nós pregamos é a verdade, mas nós não pregamos toda a verdade, porque tem muita gente que não vem na igreja, mas que também tem verdades a dizer, e nós precisamos ouvir, se nós quisermos ser ouvidos. E como nós podemos ouvir e ser ouvidos? Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos interagir. Querido, agora se nós quisermos ouvir de uma maneira assertiva, de uma maneira interativa, de uma maneira produtiva, nós precisamos ir lá no meio da cultura, e nós precisamos amar as pessoas, amar a cultura. Não adianta a gente demonizar as coisas, é do diabo, é do capeta, Deus me livre. Não adianta, queridos. Nós temos que estar com as pessoas, nós temos que nos relacionar com as pessoas, nós devemos servir as pessoas, nós podemos dar às pessoas oportunidade de nos servirem também. Isso em amor, amando as pessoas. E mais, queridos, vivendo Jesus lá no meio das pessoas. Viver Jesus na igreja, viver Jesus entre crentes é a coisa mais fácil que tem. Querido, nós somos seres de convívio. Nós nascemos para conviver. Nós nascemos para estar junto de pessoas. Nós nascemos para estar junto com gente. É por isso que o cachorro, quando ele nasce, não precisa ir na escolinha de au-au para aprender a latir. O gato não vai na escolinha de miau. Ele nasce, o cachorro nasce, late, o gato nasce e mia. Quem precisa de alguém acompanhando, quem precisa de companhia, quem precisa de amiguinhos, quem precisa de professor, quem precisa de convívio é gente, só gente. Então nós nascemos para conviver, e é na convivência que a gente encontra a nossa identidade, e até mesmo nós podemos entender melhor a nossa cultura. Querido, eu só me descobri, eu só tenho me descoberto quem eu sou, porque eu convivo com pessoas, e quando eu estou com pessoas, então eu descubro que eu sou invejoso, eu descubro que eu sou arrogante, eu descubro que eu quero ser melhor que os outros, mas eu descubro também que eu quero servir aos outros, eu descubro que eu sou manipulador, mas eu também descubro que eu sou manipulado. É convivendo, é na convivência que isso vem à tona, e aí eu me descubro, e aí eu descubro minhas mazelas, e aí eu descubro meus pontos fortes. Querido, nós somos chamados para fazer a diferença, ou seja, nós somos chamados para ser sal do mundo. No tempo de Jesus, quando Jesus, usando da cultura e colocando esse exemplo, querido, era porque naquele tempo não tinha geladeira, naquele tempo não tinha farmácia, não tinha drogaria. E o que acontecia então?
o sal, ele era ligado na mente das pessoas por 3 qualidades especiais. A primeira coisa, quando as pessoas pensavam no sal, é que o sal estava ligado com pureza. Quando alguém queria purificar algo, quando alguém queria tratar algo, então ele tratava com sal. O sal purificava, tirava a impureza, aquilo que podia vir a estragar, ou seja, fazia o papel da geladeira. O sal também, ele era o mais comum de todos os conservantes. De novo, a pessoa queria armazenar carne ou qualquer coisa, o que ele fazia? Colocava sal. O sal era usado para limpeza, o sal era usado para conservante, mas o sal também era usado para dar sabor. Então, queridos, mais uma vez, lembrete para mim e para você: o sal para salgar, o sal para cumprir o seu propósito, ele precisa se espalhar, precisa ser espalhado. De repente, queridos, é por isso que Jesus, sabendo disso e nos dando essa propriedade de sal da terra, muitas vezes nós vemos quando a igreja está muito acomodada, igual recentemente a igreja estava bem acomodada, algumas com os templão gigante, outros com os templinhos pequenos, mas estava todo mundo sossegado. Então Deus manda um coronavírus para dar um espalha-brasa na galera. Cara, isso aconteceu lá quando a igreja foi instituída. Atos capítulo 2, a igreja está lá, Pedro prega, pessoas se convertem, e Deus tinha falado: olha, eu estou mandando vocês para ser testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins do mundo, e vão e pregam o evangelho a toda criatura, e ensina, batiza, e faz essa galera fazer discípulo também. E aí o que acontece com a igreja? Jesus sobe para o céu, o pessoal fica ali curtindo aquela igreja grandona, legal, beleza, tudo em comunhão todos os dias, todo mundo tinha o que era seu, era do outro, trazia as coisas, depositava aos pés dos apóstolos, ninguém passava necessidade, era uma bênção. Então Deus manda uma perseguição e dá um espalha-brasa na igreja, e a igreja vai para Antioquia e vai para tudo quanto é lugar, e na onde eles iam, eles pregavam o evangelho, ia plantando igreja, e aí acontece. E agora o que tem acontecido conosco? 21 séculos depois, a igreja está feliz da vida, cada um na sua igrejona, cada um tem a sua banda, cada um tem seu instrumento, cada um não sei o que, e estamos felizes. Aqui do nosso grupo aqui, a gente está muito bem, não queremos mais, não queremos nem organizar a igreja, não queremos nada. Então Deus vem agora e dá o coronavírus. Eu falo, esse povo é muito, o imperador para correr atrás não compensa gastar bala, é um vírus só, e põe a igreja para correr. Queridos, porque Deus sabe que sal para salgar precisa ser espalhado, e quando ele se espalha, faz toda a diferença. Por isso, querido, a nossa missão é comunicar ao mundo o grande amor de Jesus Cristo. E o que nós fazemos? Tudo aquilo que nós fazemos, seja dar uma cesta básica, seja orar com alguém doente, fazer uma visita, leva a marca de Jesus em nós, na nossa comunidade, na nossa cultura. Querido, por isso que a igreja tem de procurar satisfazer a igreja tem que procurar transformar e enriquecer a cultura. A igreja não pode olhar para a cultura e falar: ah, não, nós não metemos nisso. Ah, eles lá e nós cá.
A igreja não pode ser antagônica da cultura. A igreja precisa olhar a cultura, precisa ir na cultura, precisa entrar na cultura, precisa transformar a cultura, precisa enriquecer a cultura. Onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja numa festa, seja numa edícula, seja no posto de gasolina, seja no mercado, seja num consultório médico, nós temos, ou nós somos, e devemos agir como tal, nós somos sal da terra. E o cristão deve ser esse propagador de alegria. Querido, por isso que o cristão, esse momento que Deus nos proporcionou de coronavírus, de pandemia, queridos, os crentes eram para estar feliz da vida, sorrindo de orelha a orelha, porque é a oportunidade de nós marcarmos presença e influenciarmos o mundo com a graça soberana de Deus. E o que nós temos feito como igreja? Morrendo de medo, não vamos na igreja, não queremos conviver, não queremos estar junto, não queremos nos relacionar, nos desconectamos do mundo, apavorados por conta de coronavírus. Na oportunidade de nós sermos sal da terra e luz do mundo, nós estamos escondidos, e Jesus fala, não se pode esconder uma cidade que seja iluminada. Sal no saleiro não faz resultado. Jesus fala, vocês são luz do mundo. Jesus não falou, vocês são luz da igreja. Jesus não falou, vocês são luz da sua denominação. Jesus falou, vocês são luz do mundo. E na vida de um homem, no mundo, o cristianismo, querido, deve ser evidente para todo o mundo, para todas as pessoas. Todas as pessoas que se relacionarem comigo, todas as pessoas que se relacionar com você, toda pessoa que se relacionar com alguém que serve a Jesus, deve ver a beleza de Cristo e a alegria do Cristo na minha vida e na sua vida. Com Jesus, queridos, eu posso. Com Jesus você pode. Com Jesus nós, como comunidade, podemos influenciar. Podemos influenciar a nossa igreja, podemos influenciar a nossa cidade, podemos influenciar a nossa comunidade, podemos influenciar o nosso país, podemos influenciar a nossa casa, podemos influenciar nosso trabalho, podemos influenciar nossa escola, podemos influenciar e devemos influenciar, porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, para que nós possamos encarar esse desafio que é missionário, esse desafio que é missional, e possamos, queridos, encarar com alegria esse privilégio de sermos sal da terra e luz do mundo, influenciadores, contaminadores da nossa cultura. Lembrando aquilo que Deus nos chamou, como Paulo disse, Davi, queridos, deve ser o nosso mestre é Jesus, mas Davi pode ser nosso modelo e deve ser o nosso modelo. Quando Davi, a Bíblia diz que Davi serviu a Deus, servindo a sua geração, e nós podemos trocar geração por cultura. Davi serviu a Deus servindo a cultura
cultura na qual ele viveu. E depois disso, então, ele morreu. Queridos, nós fomos plantados aqui para esse tempo. Nós fomos plantados aqui para essa geração. Nós fomos plantados aqui para essa cultura. Servamos a Deus, servindo as pessoas nessa cultura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos cantar. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com
O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Querido, você e eu, nós somos adotados por esse excelentíssimo e amado Jesus, para que nós possamos iluminar a todos que estão próximos de nós, para que a minha luz e a sua luz possa brilhar. Querido, mas não é brilhar dentro de casa, não é brilhar no anonimato, é brilhar diante dos homens, para que os homens, para que todo mundo veja as nossas boas obras, veja as minhas boas obras, veja as suas boas obras, e então glorifiquem a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque é isso que Deus quer, que as pessoas nos reconhecendo possam se dobrar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, e possam fazer isso para a honra e para a glória de Deus Pai. Eu quero terminar esse culto lendo Romanos capítulo 11, verso 33 ao 35. Essa é uma expressão de louvor de Paulo, e eu quero fazer dessa leitura a minha oração e a bênção apostólica dessa celebração. Como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as decisões e os caminhos de Deus, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem foi que lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Porque todas as coisas vêm dele, todas as coisas existem por meio dele, e todas as coisas são para ele. Então a ele, e somente a ele, seja toda a glória para sempre e sempre e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada e abençoadora na presença de Jesus.